Oi, boa noite, tudo bem? Eu não sei se por aqui vai dar pra gente bater o papo, pra eu ter esse retorno de vocês. Eu ainda tô aprendendo a mexer aqui nos vídeos e tal, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que vocês teriam que aceitar. Se tiver como me dar um alô pra eu ver quem tá e quem não tá. Já entrou um aí, só me dá um alô pra eu ver quem tá e quem não tá. Eu não sei mexer direito, eu não sei como a gente começa a ver. Eu acho que vocês teriam que aceitar o convite que eu fiz. Ah, já recebi uma mãozinha aí, só não deu pra ver quem foi. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver alguma coisa. Bom, de qualquer forma, eu vou botar o vídeo pra gravar e aí depois a gente tenta compartilhar esse vídeo, tá? E mais um aí. Isso. Então vamos lá. Isso aqui. Tô colocando pra gravar, pra gente ficar. Pra eu depois tentar compartilhar com quem não tá aqui. Eu enviei aos meus amigos que estão assistindo nesse momento, eu enviei uma provinha da nossa banca da PSERG, que vai ser Instituto AOCP. E aí, nessa provinha, eu separei ela porque tem alguns pontos interessantes pra gente discutir esses assuntos aqui, tá? Então, vamos lá. Tem um texto, que o texto está dizendo assim: dados de 90 milhões de brasileiros podem estar à venda na internet. É um texto que está muito em alta, esse tema está muito em alta, porque várias provas vêm abordando o assunto de rede social, de sites da internet, né? E aí a gente tem como discutir isso aqui. Só que a gente não vai fazer a leitura do texto, a gente vai continuar, a gente vai seguir para as questões, tá? E aí vocês me falam se tá conseguindo entender as questões ou não. Pra eu ter, assim, com quem falar aqui também. Que eu ainda tô me acostumando com essa tecnologia que tá sendo brava pra mim. Mas vamos lá. No número 1 vem dizendo assim: considerando a análise das formas verbais utilizadas no seguinte período, assinale a alternativa incorreta. Um banco de dados que teria informações de mais de 90 milhões de brasileiros está sendo leiloado na internet. O que acontece? Nesse primeiro enunciado, ele já vem trazendo pra gente em caixa alta que ele quer a alternativa incorreta. Ele colocou em caixa alta e ele ainda sublinhou que ele quer a incorreta. Só que nem sempre é assim. Então a gente tem que ficar muito ligado com essas peculiaridades da banca, tá? E essa é uma banca que traz muito isso. Ele pede a errada, ele pede a incorreta, ele fala exceto qual está correta. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, nesse caso, também é uma prova de ABCDE, que é o nosso estilo de prova, tá? Que vai ser para a PSERG.
Nesse caso, a gente vai começar analisando a alternativa E, que vem dizendo assim: a utilização da voz passiva em estar sendo leiloado permite que não seja explicitado o agente da ação, visto que não se pode afirmar com certeza quem está realizando o leilão. Porque no enunciado vem dizendo assim: um banco de dados que teria informações de mais de 92 milhões de brasileiros está sendo leiloado. Então, eu tenho essa locução verbal, né, do verbo ser e mais o particípio, que deixa claro pra gente que esse trecho está na voz passiva. E nesse caso, a voz passiva não permite que a gente tenha conhecimento desse agente da ação. Então, a letra E está correta. Se eu disser a padaria foi roubada, eu vou estar falando na voz passiva e ao mesmo tempo eu não tenho conhecimento de quem roubou, quem foi o agente dessa ação. Tá? Então essa alternativa E está correta e ele quer a incorreta. Na D vem dizendo: o verbo estar encontra-se conjugado no presente do indicativo, tempo e modo verbal utilizados para indicar certeza de que o evento ainda está ocorrendo no momento da divulgação da notícia. Então, o verbo estar, nesse caso, está, né, nesse modo que ele colocou, presente do indicativo, e ele está dizendo que é certeza. Aí ele poderia colocar que estava criando uma dúvida se ele estivesse se remetendo a outro modo verbal. Mas aí, nesse caso, está certinho. Na letra C vem assim: o verbo na forma nominal leiloado está no particípio passado, indicando uma característica do banco de dados. Funciona, portanto, como um adjetivo. Tá? Então, leiloado aí está no particípio, indica a característica que está funcionando como adjetivo, está certinho. Essa opção foi a que a gente poderia ter dado uma rateada, porque a gente não tem esse conhecimento amplo de que um verbo no particípio pode vir com o valor de adjetivo, tá? E aí ele está remetendo que o estar, nesse caso, é um verbo de ligação. E aí fica também certa a letra C. O verbo na forma nominal sendo utilizado em está sendo leiloado está no gerúndio para indicar um processo. Então, o verbo sendo está no gerúndio, sim, que é aquele verbo que nos dá a ideia de continuidade. Eu estou analisando, eu estou correndo, com o final NDO, ele vai estar no gerúndio. E a letra A, por fim, que é o nosso gabarito, é errada. Ele vem dizendo assim: o verbo teria está conjugado no pretérito do modo subjuntivo. E aí ele não tá, né? Porque teria, ele não tá no pretérito do subjuntivo. E aí para indicar incerteza diante da existência do banco de dados. Incerteza, sim, mas ele tá no futuro do pretérito. Então aqui ele deu uma rateada nesse tempo verbal e no modo pra gente cair nessa, tá? Então assim, verbo é um assunto muito cobrado nessas provas que a gente vai fazer da OCP e a gente tem que ter isso na ponta da língua. A gente não pode dar nenhuma escorregada, porque é certo de vir uma questão nesse tema de verbo, locuções verbais, desinências. Então vamos dar uma forçada nisso aí. Vamos para número 2. Vem dizendo assim: assinale a alternativa que substitui adequadamente o conectivo adversativos em esses dados condicionais, contudo, estão sendo vendidos separadamente. Olha, essa questão foi assim, uma pegadinha, porque a gente já tem na nossa mente, eu espero que a gente tenha, né, que todos nós já tem na mente, que vem dizendo o quê? Todos os conectivos adversativos, que a gente já colou lá na parede para ficar lendo, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante,
né? Então a gente já sabe todos esses conectivos. E ele colocou na opção lá o mais na letra E, para todo mundo marcar. Só que nessa questão em específico, a gente não pode marcar o mais. E aí é que tá o pingo do I, né? Porque vem dizendo assim, letra A, portanto, não faz parte do grupo, então tá fora. Dessarte também não. Todavia, pode ser. Porquanto não faz parte, ele aí tá com a função do porquê. Então, ele é explicativo. E vem dizendo o mais. O mais aí não pode. Por que que não pode? Porque ele vem dizendo assim, esses dados adicionais, contudo, vírgula, estão sendo vendidos separadamente. Essa vírgula depois do conectivo deixa errado esse mais. Então, nesse caso, a gente vai ficar com a letra C, todavia, por razão dessa vírgula. Essa vírgula só poderia estar aí se tivesse intercalando um adjunto adverbial ou um aposto ou qualquer coisa que seria necessária essa vírgula para intercalar esse outro termo, né? Um exemplo, eu vou ao mercado, mais vírgula, como não recebi, não tinha dinheiro. Então, esse como não recebi, eu posso colocar entre vírgulas e essa vírgula, consequentemente, vai vir depois do mais. Mas essa vírgula é da intercalação, não é do mais e não é o caso da questão. Então, por isso, a questão, a gente vai ficar com a letra C mesmo, tá? Essa foi muito boa e muito comentada. Vamos pro 3. Considerando os vocábulos em destaque no seguinte período, assinale a alternativa correta. Realizado em diversos fóruns clandestinos e de acesso restrito, o leilão, que só recebe lances a partir de $1.000, só pode ser acessado por membros dessas plataformas. Então, ele quer a correta, vem dizendo assim na letra A. Na primeira ocorrência, o só tem função adjetiva e modifica o leilão. Tá errado porque esse só tem ideia de restrição, tá? Na primeira ocorrência, o só recebe, só poderia ser anteposto ao que, sem gerar alteração de sentido, ele até poderia ser anteposto, que aí ficaria só que recebe. Então, só que ia haver alteração de sentido. Então, essa a gente não fica também. Ambos modificam o sentido do verbo, que acompanham, indicando limitação da ação verbal. Então, esse é o nosso gabarito. Ambos acompanham o verbo. A primeira ocorrência fica sendo só recebe e a segunda só pode. Os dois são advérbios, né? E aí estão acompanhando o verbo para modificar esse verbo. Então, a letra C é o gabarito. Na D vem dizendo, ambos têm função adverbial e estão no singular. Até aí tudo bem. Aí ele vem dizendo, para concordar com o verbo, porém deveriam ir para o plural. Tá errado, porque como eu disse que é um advérbio, os advérbios são invariáveis. E aí não tem essa opção. E aí, na segunda ocorrência, o só reforça o sentido de a partir de $1.000. Não, o só reforça o pode, o verbo, não é a quantidade de dinheiro. Então, essa daí tá fora também. Ficamos com a letra C de casa. Na 4, assinale a alternativa que apresenta corretamente o gênero e a tipologia textual predominante no texto de apoio. Na letra A vem dizendo, então aí é um ponto também que eu queria esclarecer, porque essa banca trabalha bastante com tipologia textual e os gêneros. Então aí ele tá querendo avaliar duas coisas, ou o gênero. Tá linda. É minha tatuagem. Eu não posso falar agora, tá? Vai lá. Tá linda, vai lá. Então, vamos voltando. Ele tá querendo avaliar duas coisas. A primeira, ele tá querendo avaliar o gênero
e outra tipologia. Então, o gênero vem o quê? A gente pode ter vários gêneros textuais, né? A gente tem carta, a gente tem e-mail, a gente tem uma receita de bolo, uma crônica, um conto, uma reportagem. Isso é o gênero. Aí ele está querendo saber também da tipologia. Então, as duas opções têm que estar de acordo com o texto mencionado. A tipologia eu tenho injunção, narração, argumentação, e é isso que ele está querendo avaliar. Eu creio que a gente não conseguiu ler o texto, né, agora, mas para quem já leu anteriormente, e eu tô deixando aí o arquivo para as pessoas lerem, e aí vem dizendo assim, na letra A, reportagem, injunção. Reportagem não é, porque uma característica típica da reportagem é o diálogo. Para eu fazer uma reportagem com alguém, eu tenho que dialogar, e não é o caso aí. E muito menos injunção. A injunção, ele tem aqueles verbos no imperativo, é uma ordem que ele está dando, ou um conselho a alguém, tá? Na letra B, notícia / argumentação. Notícia, a gente poderia até levar, que é a resposta mesmo da banca, tá? E aí a argumentação, que a gente ia ficar na dúvida, porque nesse caso a argumentação seria assim a última hipótese, a gente até poderia marcar, mas uma característica marcante da argumentação é a opinião do autor. A argumentação ele tem que deixar claro que ele está dando a sua opinião, então a gente vai ficar por fora essa daí. Na letra C, editorial e exposição, também não é o caso. Na letra D, notícia, exposição e relato. Então, a D é o nosso gabarito, que o primeiro vem a notícia como gênero e a tipologia, exposição e relato. Na verdade, ele não tem argumentação, né? Não está dando a opinião dele, ele está fazendo uma exposição de fatos que estão acontecendo. Então, a D mesmo aí. E na E, artigo de opinião e narração. Narração não é, a gente poderia matar essa pela narração, porque a característica da narração é o verbo no pretérito perfeito, e não é o caso, tá? Alguma dúvida? Tá legal até aí? Estão conseguindo acompanhar? Fala que sim aí ou que não. Vamos lá. Na 5, assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido estabelecida pela expressão em destaque no contexto do seguinte excerto. Como o vazamento afeta também pessoas jurídicas, já que informações do CNPJ de empresas também foram coletadas. É provável que nem todos os dados sejam únicos. Ou seja, uma mesma pessoa pode estar listada mais de uma vez no arquivo. Aí ele vem dizendo, ele quer a explicação, né, do ou seja, ele quer o que esse conectivo traz pra gente, qual a ideia que ele traz. E aí eu vou ficar com a letra B, que é a que mais se encaixou aí, por mais que tenha muitos comentários sobre essa questão, que até deveria ser anulada, mas tá dando para levar sim, porque a gente vai por eliminação. No caso, a alternativa seria um ou, né? Só o ou. A adição, a gente poderia usar um e, mas também outra coisa assim. Retificação também não cabe, porque ele não está dando essa ideia de correção. E condição também não vai caber pelo contexto. E aí, porque a gente sabe que os conectivos clássicos da explicação é o pois antes do verbo, porque, o que, por quanto, por isso, assim, visto que. Então não tem esses clássicos, né? Ele pegou um ou seja para a gente analisar o contexto. E aí ficamos aí com a letra B de bola mesmo, tá? No número 6, a página informa se o endereço de e-mail do internauta já foi listado em algum caso de vazamento de informações. O C exerce função de quê?
Então, mais uma questão bem clássica, por isso que eu escolhi essa prova, porque tem muitas questões que tá no nosso contexto. Então, assim, a página informa-se o endereço. E aí ele quer a função desse se. Lembrando que algumas funções clássicas do se que eu tenho é pronome reflexivo, né? Um pronome apassivador, quando ele vem com verbo transitivo direto. Ele pode ser um pronome indeterminador do sujeito, quando ele vem com verbo intransitivo ou verbo de ligação. E aí ele traz aqui as opções. Aí vamos começar também lá da letra E. Vem dizendo, pronome reflexivo, pois a página fornece e recebe informações. No caso, não é essa opção, porque ele teria que ser outro tipo, outro contexto, outro verbo. Teria que ser, a gente usa muito o reflexivo com um verbo que o reflexivo é a ação que a gente transmite e recebe ao mesmo tempo. Como se fosse olhou-se, esfaqueou-se, machucou-se, né? Então, esses são os pronomes reflexivos, não é o caso aí. Na D vem dizendo conjunção condicional. Tem esse aspecto, é possível, mas não é esse caso, porque a página informa se o endereço de e-mail do internauta já foi listado. No caso seria, a página informaria alguma coisa se eu trouxesse esse dado, aí seria condicional, não é o caso. Na C, pronome apassivador, pois o sujeito, página, sofre a ação de informar. E aí, nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem informa, que é o verbo, pode informar alguma coisa. Só que esse se ia ter que ter o hífen, informa-se, ia ter que vir junto com o verbo, não é o caso. E pelo contexto também, a gente vê que o se, ele está introduzindo uma outra oração. E aí, essa outra oração acaba sendo uma oração subordinada substantiva, que é a letra A, conjunção integrante, pois estabelece uma relação entre informa e a oração que completa o sentido desse verbo. Tá? Então, o informa, quem informa alguma coisa, tudo bem, é um verbo transitivo direto. Só que esse verbo, ele pede um complemento. E todo esse complemento está iniciando com o se, que é a conjunção integrante. A gente pega toda essa caixa e transforma pelo isso. A página informa isso, então informa alguma coisa realmente. Mas esse se, ao invés de ser pronome apassivador, ele vai ser uma conjunção integrante. Lembrando que as conjunções integrantes não exercem função sintática. Então, se a questão vier dizendo que esse se, a conjunção integrante, exerce função sintática de sujeito ou objeto direto, vai estar errado. Tá? Porque não vai exercer função sintática. Então, ficamos aí mesmo com a letra A. Espero que isso fique bastante na nossa cabeça, essa informação. Na 7. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que... Então, assim, essa número 7 é de interpretação de texto. E aí eu só tenho uma dica para falar nessa questão. Quando ele fala de acordo com as informações do texto, ele não está querendo saber o que a gente acha do texto. Não, é o que está escrito no texto. Então, ele pode estar tentando nos passar uma mensagem, uma informação, mas se não tiver escrito, não é esse tipo de questão que ele vai estar analisando. Tá? Aqui ele está pedindo com as informações do texto, é o que está escrito de fato. Na letra A vem dizendo assim, a empresa de segurança digital E7 defende que a melhor forma de evitar ataques virtuais é a autenticação em 2 fatores. Não, isso não está no texto. Na B, os dados da Receita foram roubados por hackers. Também não está no texto. Tá? Se não quiser participar do leilão, o comprador pode pagar $150 para ter acesso aos dados de uma pessoa específica.
Isso aí é uma informação que não está no texto. Um arquivo com dados de brasileiros foi vendido por $15.000. Isso aí também não está no texto. E a letra E é o nosso gabarito. Além de dados pessoais, algumas pessoas têm os dados de suas empresas na lista que está sendo leiloada. Então, essa é a resposta ao nosso gabarito, tá? Vamos para 8. No excerto, as informações coletadas são verdadeiras e batem com registros da Receita Federal. Para manter a formalidade textual, a palavra em destaque pode ser substituída sem provocar alterações na regência verbal. Então, é uma questão de regência, tá? Vamos lá. E aí vem dizendo, são verdadeiras e batem com registro. Então, ele tá aí nesse bate na intenção de transmitir a ideia de confrontar com alguma informação, né? Esse contexto, não é bater de porrada, não é esse sinônimo do verbo. Na letra A vem dizendo assim, validam, não é, porque quem valida alguma coisa. Então, esse alguma coisa não pode ser com alguma coisa. Essa é a base da questão, né? Ele está querendo analisar a nossa regência. Na B, confirmam. Quem confirma, confirma alguma coisa e não confirma com alguma coisa. Então, não caberia também nesse caso. Reiteram, também não, é a mesma situação. Coincidem é o nosso gabarito e quem coincide, coincide com alguma coisa. E aí pede a preposição com para fazer essa combinação do verbo. Tá? Igualam poderia ser com, mas aí igualam a. E aí ele ia pedir a preposição a, né? Do igualar, quem se iguala a. Tá? Então, ficamos mesmo com a letra D em razão da regência, com a preposição com e toda a semântica da oração, tá? Então, na 9, assinale a alternativa em que o par de palavras do texto seja derivado do verbo ter. Então, ele quer o par de palavras sendo derivado. O que é uma palavra derivada? Eu tenho uma primitiva, né? Que no caso ele tá nos dando o verbo ter. É como se fosse pedra. Eu tenho uma pedra e eu vou fazer uma pedreira, uma pedraria, tá? Então, isso aí é uma palavra primitiva que vai originar uma palavra derivada. Ele nos deu o verbo ter e aí ele quer saber quais são as palavras, no caso, uma opção que tem as duas palavras derivadas do verbo ter. E aí ele traz batem e obter. E obter, no caso. Batem, ele colocou de propósito para a pessoa achar que é do verbo ter e não é, porque vem de bater, não tem nada a ver com ter. E o obter realmente vem do verbo ter, tá? Porque o ob aí fica sendo um sufixo. Contém e internet. Contém vem do verbo ter, mas internet está fora, não é essa opção. Computer, eu não sei por que tá aí, porque nem faz parte da língua portuguesa, mas a OCP tem dessas coisas. E teria vem do verbo ter, óbvio. D, internauta, só porque tem um ter aí no meio da palavra, pode ser que alguém se confunda, que não é o nosso caso, né? E batem é o caso da letra A. Ficamos então com a letra E. Manter, que vem do verbo ter, e obteve, também de obter, que vem do verbo ter. Então, ele quer saber quais as duas que vai fazer parte do nosso gabarito, que são derivadas do verbo ter. E ficamos aí com a letra E mesmo. E para acabar a nossa live, mais uma questão, número 10. Assinale a alternativa em que a função da oração subordinada em destaque esteja corretamente analisada.
Então, essa é a questão que eu mais gostei realmente da prova, tá? Então, ele vem dizendo assim na letra A: um banco de dados que teria informações de mais de 92 milhões de brasileiros. Então, um banco de dados que ele quer saber a função desse que, né? Vamos relembrar quais são as funções do que. O que pode ser pronome relativo, pode ser uma função adjetiva, ele pode vir como conjunção integrante. Então, tem essas peculiaridades, a gente pode dar uma revisada nisso mais pra frente. E quem tiver com dúvida também, tem bons materiais, pode me chamar. Então, um banco de dados que teria informações. Quando a gente consegue trocar esse que pelo os quais, que é o caso, né? Então, um banco de dados, os quais teria informações. Então, os quais está remetendo a banco de dados e esse que vem com a função de pronome relativo. Então, um banco de dados quais teria informações. E aí, mais uma informação, toda oração que começa com pronome relativo, ela é uma oração com função de adjetiva, né? Ele nos traz uma oração adjetiva. Pode ser com ou sem vírgula, que é a nossa pontuação mais clássica, né? E aí, no caso, seria restritiva, porque está sem vírgula. Seria uma adjetiva. E o que a questão traz pra gente? Oração com função de explicar a função do banco de dados. E não é explicativa. Na verdade, essa oração é adjetiva restritiva. Aí a gente pode anotar aí do lado essa observação, tá? Na B, o leilão que só recebe lances a partir de $1.000. Então, para a gente conseguir analisar essas orações, é imprescindível que a gente saiba a função do que, mais uma vez. Aí, o leilão, o qual só recebe lances. Oração com função de especificar o tipo de leilão. Não é. Essa oração vem explicando, não é especificando. Ela vem explicando, porque é uma oração adjetiva explicativa. Por que explicativa? Porque ele está com vírgula, tá? Ele está entre vírgulas. Então, toda oração que começa com pronome relativo, que é o caso, se tiver vírgula, é explicativa. Se não tiver, é restritiva. E como muitos já sabem, todos nós já sabemos disso, ela acontece a alteração de sentido. Isso é uma pergunta clássica da banca também, tá? Tanto o SESP, que a gente treinou bastante, quanto a OCP também pergunta isso. Na C vem dizendo assim: vale sempre a dica de manter suas senhas seguras. Oração com função de completar o sentido de dica, especificando-lhe o sentido. Então, vale sempre a dica. Dica é um nome, pode ser uma dica, a dica. Todas as palavras que eu consigo colocar um artigo na frente delas, elas vão exercer a função do substantivo. E o que completa o substantivo com preposição, eu vou ter um complemento nominal. Nesse caso, de manter suas senhas seguras, é uma oração completiva nominal, tá? Então, essa é a nossa resposta, a oração de completar o sentido de dica. Está certinho, nosso gabarito letra C de Charlie. E na D vem dizendo: para piorar, o invasor ainda afirma que pode obter números de telefones. Ele vem dizendo que é uma oração com função de indicar a causa da obtenção de dados. Quando ele fala assim, para piorar, a gente tem que ter em mente que esse para vem com o objetivo de nos trazer uma finalidade para aquele caso, para aquela situação. É com o objetivo de. Então, aí não está trazendo uma causa, está trazendo uma finalidade do caso, tá? E na letra E, o invasor ainda afirma que pode obter números de telefones.
Oração com função de qualificar a afirmação feita. Aí ele não está qualificando nada. O invasor afirma isso. Quando ele afirma isso, é uma oração subordinada substantiva e não adjetiva. Se esse que não tiver a função de pronome relativo, ele não pode ser uma oração adjetiva. E o que qualifica é um adjetivo, e isso que ele quis colocar com outras palavras. Então, vamos ficar ligado nisso também. Então, essa daí é uma oração subordinada substantiva, tá? Objetiva direta, completando, né? E não adjetiva com a função de qualificar. Então, por hoje é só. Nós corrigimos 10 questões dessa prova, tá? E aí, quem tiver dúvidas, pode me chamar pelo WhatsApp ou nas redes sociais para a gente tentar esclarecer. Eu espero que tenham gostado da minha primeira live. Conto muito com a ajuda de vocês, meus amigos, que eu estou morrendo de saudade nesse momento incrível que nós estamos vivendo. Tá? Então ficamos por aqui. Vamos assistir outras lives dos nossos professores também que estão rolando por aí, tá? Pra gente ficar muito bem para essa prova. Boa sorte para todos nós e vamos seguir em frente juntos, que eu estou morrendo de saudade.